Lendas urbanas. Se você tem algum problema cardíaco ou se você é muito bundão, eu aconselho você a não assistir esse vídeo. Jorge era um jornalista e estava indo fazer uma reportagem sobre casas antigas para uma revista famosa, qual não irei citar o nome. Era uma casa com uma história bem macabra que foi esquecida há anos. Jorge estava indo para a mansão apenas pensando que iria tirar algumas fotos e descrever o local. Mas ele mal sabia o que iria realmente acontecer nessa casa. O Homem Deformado. Chegando ao local, ele estacionou seu carro em frente ao portão de aço, que era muito bem trancado por um cadeado muito grande. Jorge olhou ao redor e viu que não tinha ninguém nas proximidades, e decidiu pular o muro para poder fazer uma boa reportagem. Tirou muitas fotos e o lugar realmente estava muito mal cuidado. Jorge já havia tirado fotos suficientes para finalizar a reportagem, porém, como todo jornalista, a sua curiosidade fez pensar mais longe. Já que estou aqui e não tem ninguém por perto, não custa nada entrar e tirar algumas fotos do interior. Essa foi uma péssima ideia, Jorge. Avistou a porta principal da mansão e foi tentar abri-la. Ficou alguns minutos tentando arrombar a fechadura, porém seu esforço foi em vão. Quando Jorge decidiu abandonar a sua ideia e ir embora, a porta se abriu sozinha. Jorge ficou muito confuso com a situação, mas ao mesmo tempo ficou feliz por poder continuar com seu plano e entrou na mansão. O cenário era assustador. Uma mansão abandonada com os móveis cobertos de poeira e muitas teias de aranha em todo o local. Tinha pouquíssima iluminação, portanto Jorge pegou seu celular e usou como lanterna. Tirou algumas fotos e quando decidiu avançar um pouco na exploração da mansão, aconteceu uma coisa inesperada. Um homem de estatura média com idade avançada apareceu em sua frente. Jorge tomou um susto muito grande e logo foi se explicando. Me desculpe, eu pensei que essa propriedade estava abandonada, disse Jorge. Você não deveria estar aqui. Vá embora! Disse o homem muito alterado. É que eu sou um jornalista e estou fazendo uma reportagem sobre essa mansão. Estou com meu crachá da empresa aqui. Jorge se curvou usando a luz do celular para procurar o seu crachá da empresa que estava em seu bolso. Quando foi mostrar ao homem sua identificação, ele havia sumido. Jorge, assustado, começou a iluminar todo o aposento em busca do velho. Nesse instante, o celular de Jorge apagou, pois ele havia ficado totalmente sem bateria. Jorge ficou desesperado, pois estava no breu total. Lembrou-se que tinha um isqueiro em seu bolso. Enquanto ele se tateava para pegá-lo, ele sentiu o ambiente ficar mais frio e começou a escutar vozes que diziam frases horripilantes. Não deixe ele te pegar. Não deixe ele te pegar. Não deixe ele te pegar. Ele comeu meu bebê. Ele colocou agulhas no meio das minhas unhas. Quando finalmente Jorge conseguiu pegar o isqueiro e acendê-lo, ele escutou a voz mais aterrorizante de todas. Atrás de você. Jorge olhou rapidamente para trás, e a 2 palmos de distância havia um homem alto e com um rosto totalmente deformado com cicatrizes profundas. No susto, deixou cair seu isqueiro e saiu correndo desesperado. Porém, se esqueceu que se encontrava no 2º andar da mansão e acabou rolando escada abaixo e perdeu os sentidos. Quando recobrou os sentidos, estava deitado em uma mesa de inox. Jorge tentou se levantar, porém estava acorrentado. Olhou ao redor e viu vários frascos contendo restos humanos dentro e objetos de tortura. Jorge só escutou uma serra sendo ligada à distância e começou a escutar passos vindo de trás da porta onde ele estava.
Cada vez mais próximo o barulho estava de Jorge. Cada vez mais perto ele estava de sua morte. Quando a porta se abriu, ele viu novamente a imagem daquele homem desfigurado e entrou em pânico total. O homem desfigurado com a serra elétrica estava cada vez mais próximo de Jorge. Jorge se debatia e tentava se livrar das correntes, mas a sua luta foi em vão. O homem estava ao lado dele e começou a cortar dedo por dedo de sua mão direita. Jorge sentiu a dor e o medo nunca antes sentido em toda a sua vida. Jorge despertou dentro de seu veículo. Ele estava muito confuso, pois todos os seus dedos estavam no lugar. Ele só sabia de uma coisa: ele tinha que sumir daquela mansão e nunca mais voltar. Ligou seu carro e pisou fundo no acelerador. Depois de mais ou menos 15 minutos dirigindo, ele parou o carro, pois já havia sentido uma certa segurança. Ele deitou a cabeça sobre o volante para descansar. Quando levantou a cabeça novamente, ele ainda se encontrava no mesmo lugar que havia estacionado seu carro quando ele havia chego à mansão. Ficou ainda mais confuso. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando estava olhando ao redor, notou um livro no banco do passageiro e começou a lê-lo. Esse não era um livro comum, mas sim o diário daquele homem deformado. Nele contava a história de um homem comum que sofreu um acidente muito grave e o deixou com o rosto totalmente deformado, além de ter causado um grande distúrbio mental. O homem deformado começou a caçar vítimas e as torturava até a morte. Depois esquartejava e por último se alimentava com algumas partes de suas vítimas. Jorge ficou com muito medo desse diário, mas continuou lendo. Ele viu fotos de pessoas nesse diário e reconheceu a foto de um senhor, o mesmo senhor que ele havia encontrado dentro da mansão. Além dessa foto, ele achou a foto dele mesmo, só que ele estava totalmente dilacerado. Quando olhou no retrovisor, viu o homem que ele tinha encontrado dentro da mansão. O senhor disse o seguinte: "Eu te avisei para sair da mansão. Agora sua alma o pertence, e você nunca mais irá sair daqui." Jorge caiu na mão de um serial killer devido à sua grande curiosidade. Portanto, sempre tente conter esse seu lado, ou você também poderá acabar como o Jorge.